Olá pessoal, hoje é dia 22/3/2012. Eu vou gravar aqui uma videoaula para encerrar o nosso atual fórum da disciplina Projeto Pedagógico Pastoral. Para encerrar esse atual fórum, eu trouxe essas questões relacionadas com a geração Y, Z, o nosso planejamento do PPP e o que é ser um educador preventivo. Vamos corrigir aqui em tempo real, educador preventivo, ok? Vamos lá então. Então, na verdade, eu gostei muito da expressão da irmã Célia, quando ela fala da questão do diálogos de formação. Então, essa videoaula também faz parte desse diálogo de formação. Eu vou utilizar essa expressão, cunhada pela irmã Célia, para que a gente possa dar sequência aqui a esta nossa conversa. Foi muito falada a questão ética das nossas condutas. Eu gostaria de recordar a todos que, salesianos que somos, não podemos olvidar a base ética de nossas condutas, que é a amorevolezza, que todos sabem que é uma palavra italiana, que não tem uma tradução literal para o português. A palavra que mais se aproxima é bem-querência, né? É aquele amor que se tem e que se manifesta. Também conhecido como carinho, acolhimento, respeito às diferenças, confiança, responsabilidade, complementaridade e sinergia. Aqui eu destaquei a responsabilidade com esse H maiúsculo aqui para dizer que, na verdade, a responsabilidade é o quê? É uma habilidade de dar resposta. Então, os nossos jovens, eles só vão ser hábeis para dar uma resposta se eles vivenciarem situações para tal. Então, dentro dessa conduta ética da amorevolezza, eu acredito que as nossas disciplinas e o nosso que fazer diário não pode descuidar dos aspectos de relacionamento humano e de procedimentos éticos, explorando a aprendizagem, não só cognitiva, que é o conhecer, mas o desenvolvimento pessoal, o ser e relacional, conviver, considerando as trajetórias e contextos individuais dos estudantes, que pode ser traduzido pelo ser, contribuições para a abertura de novas possibilidades de ser, vida, família, trabalho, melhoramento da capacidade de autoobservação, ampliar os domínios de conceitos, distinções e ver dentro do âmbito do conhecer, e dentro do âmbito do fazer, ampliar os domínios de técnicas, desenvolver a capacidade de utilização de novos métodos de trabalho. Dentro do âmbito de aprender a aprender, eu trago para vocês a contribuição para a melhoria da capacidade de buscar respostas, contribuição para melhorar a capacidade de elaborar, enunciar questões, conferir maior autonomia. E no dizer salesiano, nós trabalhamos com protagonismo de aprendizado, uma maior autonomia de aprendizado, um maior protagonismo. E dentro do âmbito conviver, contribuir para melhorar as relações com os outros, contribuir para melhorar as competências sociais, tais como escutar, acolher outras ideias, solicitar ajuda, oferecer ajuda, recusar. Reduzir o processo de construção do projeto pastoral pedagógico a um dos itens anteriores abordados é cercear a autonomia de nossos educandos. Em linguagem salesiana, cercear o protagonismo juvenil. Então, podemos considerar que tal objetivo é possível de ser alcançado desde que o projeto pedagógico institucional preveja que toda a comunidade vai estar canalizada para obter os resultados focados nos pilares abordados. Veja bem, toda a comunidade. Não é demais recordar que o PPP deve ser elaborado em conjunto pela comunidade escolar, pois deve refletir os anseios, as opiniões e os objetivos de todos. Além disso, deve ser periodicamente discutido, revisto e atualizado, a partir de quê? A partir das necessidades e dos interesses dos envolvidos no processo educacional, surgidos da própria prática pedagógica e da
evolução do conhecimento e das tecnologias. Então, com isso, a gente pode falar um pouco, quando a gente aborda tecnologia, vamos falar um pouco aqui sobre a geração YZ e o planejamento, né, educador preventivo. E aqui nós temos um pouco do perfil dessa geração. É uma geração conectada, né, às novas tecnologias. É uma geração que, como dito no fórum, que não tem gosto estético, ético, mas também a gente tem que analisar a definição de gosto, né? O que é estético para um pode não ser para outros. E também um pouco desse perfil de impaciente. Abrir uma página, 2 páginas, 3, 4 páginas, a internet começa a ficar lenta, muita coisa para fazer ao mesmo tempo, já começa a ficar impaciente. Então é o que caracteriza essa atual geração. E também uma nova forma de se relacionar, né? O espaço passa a ser um ciberespaço. O tempo não avança só para frente, mas ele pode também retroceder. E cria-se uma nova comunidade. Uma nova comunidade social, interativa. E eu trago para vocês aqui um perfil, né, de um Facebook de um sobrinho meu. No canto de cá eu apareço aqui juntamente com outro meu irmão. Esse print screen dessa tela foi feito em dezembro do ano passado e ele já contava aqui com um total de 1.117 amigos. Quer dizer, é uma rede muito grande, muito entrelaçada de pessoas que você tem contato maior, com um contato menor e por aí vai. Bom, então vamos abordar um pouco do educador preventivo, do que somos, né? E é sempre bom lembrar que o educador preventivo é um profissional capaz, em base a um saber prático, adquirido, de identificar os problemas que se põem de vez em vez e de inventar a resposta no vivo da ação. Em situações onde prevaleçam a unicidade, a multidimensionalidade, a simultaneidade, a urgência e a incerteza. Vamos ver com maior detalhes essa abordagem, que é muito interessante a gente focar nela. Então, vamos retomar. O educador preventivo é um profissional capaz, em base do saber prático, adquirido, de identificar os problemas que se põem de vez em vez e de inventar a resposta no vivo da ação. Nas situações onde prevaleça a unicidade. Por quê? Raramente um caso se assemelha a outro. Uma boa aula que você dá com uma turma, com um conteúdo específico, você utilizando a mesma metodologia, o mesmo conteúdo com outra turma, pode ser que não dê certo. Então nós temos que parar até de culpar os nossos destinatários pelo fracasso em nossas aulas. Vamos rever métodos, vamos rever metodologia, vamos rever interação. E dentro da multidimensionalidade, na maioria das vezes, o problema surge do complicado entrecruzar-se de fatores sociais, psicológicos, educativos, institucionais. Está aqui, sobre a simultaneidade. Deve-se trabalhar com um grupo sem descuidar de cada um. Porque me parece que hoje tudo tem que ser em grupo. As atividades têm que ser em grupo, nós temos que trabalhar em grupo, que eu aprender a conviver, a pessoa tem que aprender a conviver. Mas parece que nós temos que ter o cuidado para não cair numa ditadura do grupo, onde o indivíduo passa a ser engolido pelo grupão, e o grupão passa a fazer parte da individualidade do sujeito. Não é isso. Nós temos que trabalhar com o grupo sem descuidar de cada um, das particularidades, das peculiaridades de cada um educando. E a urgência e a incerteza. Os acontecimentos podem tomar um rumo imprevisto, por isso ocorre desenvolver capacidades de reação rápida. Então o que nós vemos aqui? Que, como diz o pensamento complexo, são as emergências que surgem. Então o mais importante para nós é a gente inventar a resposta no vivo da ação, que é a questão da incerteza
da urgência que surge. E o que significa dizer? Que nós temos que ter um planejamento, obviamente, mas o planejamento, ele tem que ser não uma camisa de força, mas uma carta de navegação, uma bússola. O nosso planejamento diário, planejamento de aula e também o nosso projeto pedagógico pastoral, ele não pode se traduzir em uma âncora, tá fincada, parada, mas tem que se traduzir em uma raiz, em um rizoma, aonde essa raiz, aonde esse rizoma vai alimentar o que está na superfície, né? Então eu trago essas informações para vocês, com base no livro Prevenir Ontem e Hoje de Dom Bosco, né, do Pedro Braido. Está aí a referência para que vocês possam trabalhar. E é muito interessante que dentro dessa perspectiva eu resgatei ainda uma fala do Oswaldo, onde ele aborda a questão da linearidade, do que a rede traz no sentido das conversas, 3 conversas significativas: ligação horizontal, vertical e transversalidade. Eu não vou esmiuçar a miúde, mas eu gostaria que vocês voltassem ao fórum e nessa fala do Oswaldo, para que possamos até alavancar novas discussões. E sobre o planejamento, eu trouxe para vocês aqui uma questão que todos conhecem, né, que é essa perspectiva de planejamento da Turra, né? E aqui nós temos todo um organograma do que acontece. Por exemplo, o antes, o que acontece? O antes do planejamento da aula, do planejamento até do planejamento estratégico, do planejamento político. Nós temos que conhecer a realidade, nós temos que fazer um diagnóstico da realidade, para a gente atuar de maneira eficaz, determinação dos objetivos, e aí tem toda a questão no caso específico da aula, né? Seleção dos conteúdos, organização, dos procedimentos de ensino, dos recursos, dos procedimentos de avaliação e a estruturação do plano de ensino. Isso antes. E o durante? O durante nós temos o plano de ação, que, como eu falei, ele não pode ser uma âncora, ele tem que ser, numa metáfora, uma raiz. E o depois, e também durante também, que é o replanejamento, que é o feedback, que é a avaliação, né? Tem muitos professores que falam que são super flexíveis, no final do ano rasga o planejamento e depois faz outro. Não, mas a gente tem que replanejar, tem que refletir na ação, para que a gente possa corrigir rota em tempo hábil. Por fim, eram essas informações que eu queria trazer como final desse fórum. Foi as reflexões que vocês tiveram depois que eu fiz a minha última provocação. Nós tivemos um total de 63 participações, né? E essas 63 participações me provocou a fazer esse fechamento com esses slides.